Hoje eu inicio uma nova série de reflexões bíblicas e o tema da nossa série, que se inicia agora nesse mês de novembro, eu vou passar novembro inteiro falando sobre esse tema, Eu Sou. A primeira vez que Deus disse Eu Sou foi quando Ele conversou com Moisés e chamou Moisés para a sua grande obra, e Moisés, então, um pouco indeciso, ou até mesmo inquieto, disse a Deus: eu vou dizer o teu nome, qual é o teu nome? E Deus então disse para ele: eu sou o que sou, eu sou o Eterno, e como o Eterno eu estou te convocando, te chamando para essa grande missão. E aí nós então entenderemos a identidade de Jesus, pois Jesus usa essa expressão eu sou. E a primeira delas está lá em João, no capítulo 6. Nós estudaremos o Evangelho segundo João e seguiremos Jesus falando eu sou. E nessa manhã, Jesus falando para nós, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, eu leio inicialmente verso 35 e 36, mas eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque eu vou precisar caminhar no capítulo todo. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o capítulo tem 71 versículos, e eu tenho a missão de falar, ou de passar por esses 70 versos, de uma maneira bem rápida, né? Porque o tempo não nos permite fazer uma exposição tão profunda, mas eu quero vasculhar todo o capítulo 6 para ensinar à igreja quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então, eu leio inicialmente João capítulo 6, verso 35 e 36. Se você tiver aí com texto, me acompanhe na leitura, tá bom? E se você está aqui nos acompanhando pela internet, o irmão Luciano já colocou aqui para nós o texto no canto da tela. Diz assim o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor comunique a nós as Tuas verdades e que esse texto possa falar ao nosso coração. Permita, ó Deus, que a Tua voz ecoe em nós e que tenhamos uma plena consciência de que o Senhor está nos conduzindo a aprender mais e mais de Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Hoje nós estudaremos esse texto que é muito rico e muito extenso, que fala do embate de Jesus com alguns judeus. Na primeira ocasião que Jesus fala, eu sou, ele vai falar que ele é o pão da vida. E nós estudaremos todo o contexto para entendermos a profundidade dessa afirmação de Jesus. É claro que as pessoas falam e gostam muito da visão, da imagem de Jesus como um pastor, mas como um pastor que abraça, um pastor que aconselha, um pastor que chama as ovelhas pelo nome, um pastor que leva as suas ovelhas em seus braços, um pastor que alimenta. No entanto, aqui no capítulo 6, nós acompanhamos e visualizamos Jesus confrontando severamente os judeus naquilo que eles tinham de mais específico, que era a lei de Moisés, a presença de Moisés e o maná que Moisés havia concedido ao povo. Então o texto de João capítulo 6 é um exemplo de repreensão e de exortação de Jesus. Agora, o que nós precisamos entender é que Jesus estava reafirmando que ele era o eu sou, ou seja, Jesus falando da sua identidade. Então a pergunta para nós é o seguinte: quem é Jesus? E Jesus vai dizer para nós a resposta: eu sou o pão da vida. E mesmo sendo esse pastor que traz o pão da vida, eu vou repreender com amor, com carinho, mas eu vou cumprir essa missão. E aí nós temos o texto em que nós aprendemos que Jesus, como pastor, vai repreendendo, vai exortando com amor, com carinho, e Jesus fica indignado com a incredulidade daquela multidão que o seguia.
Aqui em João capítulo 6, nós temos Jesus fazendo uma correlação do maná dado por Deus, dizendo que Ele mesmo é o pão da vida. Então nós acompanhamos no texto, que daqui a pouquinho nós entraremos nele, as pessoas então pensando que Jesus estava falando simplesmente do maná do Antigo Testamento, e aí Jesus vai corrigir aquela visão equivocada dos judeus, que os judeus pensavam que foi Moisés que havia dado o maná ao povo, e Jesus vai falar o seguinte: não, quem deu o maná ao povo foi meu Pai, o meu Pai que é o Deus gracioso, não Moisés. Moisés foi instrumento do Senhor, mas na realidade o pão do céu foi dado por Deus, e eu agora sou o novo maná, eu é que vou alimentar vocês, e quem vir a mim não terá fome e não terá sede, mostrando para nós que Jesus é o sustento espiritual da nossa vida. Nós precisávamos entender isso com profundidade, de que Jesus é o único que pode saciar a sede do nosso coração, a fome da nossa alma, e isso teria implicações muito grandes na nossa vida. Jesus na realidade fala de comer, e nós sabemos disso, que comer tem a ver com prazer, com satisfação, e Jesus está falando o seguinte: quem não comer da minha carne, ou seja, quem não se apropriar do meu corpo e do meu sangue, não terá parte comigo. Então, dessa forma, eu preciso acompanhar os irmãos e ler o texto, e nós precisaremos entender que o alimento físico serve para a nossa sobrevivência, enquanto a palavra de Deus é o alimento que sustenta as nossas almas. E aí nós temos aquela expressão do Antigo Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que parte da boca do Pai. E aí nós temos o texto que vai no seu contexto. Quero que você aí abra a sua Bíblia, me acompanhe a partir da leitura, a partir do verso 1. Jesus então está diante de uma numerosa multidão, a partir do versículo 2, essa multidão já havia visto sinais e maravilhas, Jesus já havia curado os enfermos, e basicamente Jesus no versículo 3, ele sobe em um alto monte e vai realizar o seu ministério. O texto no versículo 4 vai dizer que essa era uma época da Páscoa, a festa dos judeus estava se aproximando. Jesus no versículo 5 olha e vê uma grande multidão, e quando ele olha essa grande multidão, ele pede para Felipe e fala assim: como a gente vai resolver a fome dessa grande multidão? Felipe fala o seguinte: olha, onde nós compraremos pães para essa multidão? Nós não temos muitas padarias aqui ao nosso redor, e também nós não temos dinheiro. O versículo 6 vai dizer para nós que Jesus estava experimentando os seus discípulos, porque ele estava para realizar a grande multiplicação. Felipe vai dizer para nós que precisava de mais de 200 denários de pão, e aí um dos seus discípulos, no versículo 8, o chamado André, vai dizer o seguinte: olha, nós temos um rapazinho aí, que ele foi muito prudente, na realidade a mãe dele foi muito especial, e mandou na lancheira dele um lanchinho dizendo que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, tem um menininho aí, dentre essa multidão, que tem 5 pães e 2 peixinhos, e aí a partir dessa oferta que Jesus recebe desse menino, Jesus então realiza a multiplicação dos pães. Então o texto e o contexto em que Jesus fala que ele é o pão do céu, está atrelado ou está na sequência desse texto em que Jesus faz a grande multiplicação dos pães. Então veja que maravilhoso, quando nós entregamos aquilo que temos diante de Jesus, ele pode multiplicar aquilo que temos e pode saciar a fome de toda a população que ali estava. Veja que interessante o texto vai dizer que de 5 pães ele alimentou mais de 5.000 homens, 5.000 mulheres, 5.000 crianças, e depois ainda o texto diz que sobrou muito alimento. Interessante que Jesus não desperdiça nenhum recurso dado pelo Pai, lembrando que havia multiplicação, a multiplicação ocorreu por milagre de Deus, e aquilo que veio como milagre de Deus não pode ser desperdiçado, correto? Então precisamos ter esse entendimento. Se você acompanhar o versículo 12, você vai entender que eles comeram e eles se fartaram. Haja vista que Jesus pede para que seja recolhido aquilo que sobrou, para que não se perca. Ou seja, não pode haver desperdício no reino dos céus.
E nós precisamos entender isso. A multidão vê aquele milagre e diz o seguinte, versículo 14: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então a multidão reconhece aquele sinal que Jesus estava realizando. A partir do versículo 16, nós temos Jesus desembarcando, descendo para o mar. Jesus anda sobre as águas, as pessoas ficam maravilhadas. Lá no versículo 20 ele fala assim: sou eu, não temas. E aqui cabe uma aplicação, né? Não sei por que a gente fica tão assustado quando Jesus intervém na nossa vida, quando Jesus está andando na nossa direção, a gente fica assustado. A gente quase que não reconhece Jesus, a semelhança dos discípulos lá do caminho de Emaús, e Jesus olha para nós e fala assim: sou eu, não temas. E aí você recebe uma grande bênção de Deus, um grande livramento, ou uma cura, ou Deus concede uma bênção na sua família, entre os seus familiares, entre os seus filhos, e você fica olhando assim assustado, aterrorizado, né? Que grande bênção. E Jesus olha para mim, para você e fala assim: sou eu, não temas, sou eu que estou cuidando da sua vida. E aí no dia seguinte, dá uma olhada no verso 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado, notou que Jesus não estava ali, somente um pequeno barco. Entretanto, verso 23, os outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. E aí a multidão, verso 24, quando viu que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, tomaram barcos e partiram. Agora, eu não sei se você consegue imaginar a cena, porque o texto diz que havia mais de 5.000 homens, lembrando que naquele momento histórico, somente os homens eram registrados. Eu quero crer que ali havia mulheres, crianças, ou seja, vamos imaginar 15.000 pessoas, e 15.000 pessoas pegam barcos e seguem até Jesus, eles vão à procura de Jesus. Veja que lindo, a multidão queria ver Jesus, a multidão queria ter contato com Jesus, e quando encontram com Jesus, verso 25, do outro lado do mar, eles perguntam: mestre, como chegasse até aqui? Esse povo é petulante, não é verdade? Jesus andara sobre as águas, e a multidão chega para Jesus e fala o seguinte: como o Senhor chegou até aqui? Nos dê explicações. Como assim? Ontem o Senhor estava multiplicando os pães lá no monte, e agora o Senhor já atravessou o mar. Como o Senhor agora está do outro lado? E aí nós não entendemos. E aí Jesus responde no verso 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não pelo que vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. E aqui Jesus começa a ser duro. Vocês estão me procurando não porque vocês viram um sinal de Deus, não porque vocês são tementes a Deus, não porque vocês são crentes, a ponto de entender que eu sou o Messias de Deus, que eu posso realizar curas e milagres. Vocês estão me procurando porque vocês se fartaram, porque vocês estão com a barriga cheia, vocês querem alimentação para o corpo e não alimentação para a alma. Que exortação dura essa de Jesus. Vocês estão me procurando porque vocês querem o ticket para a alimentação do dia seguinte, vocês querem cestas básicas, vocês querem a alimentação material, e eu não vim para suprir essa demanda, eu vim para sanar a fome e a sede do coração do ser humano. Quantas e quantas pessoas estão procurando Jesus porque querem questões materiais, querem resolver os seus problemas aqui e agora, e o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não estão vendo os sinais de Deus, porque o grande sinal de Deus é que eu sou o pão dos céus, eu sou o pão vivo, e quem come de mim, quem bebe do meu sangue, tem parte comigo no reino dos céus. Agora, quantas e quantas igrejas estão anunciando curas materiais, sucesso profissional, prosperidade econômica, questões que têm a ver com o aqui e agora, situações que têm a ver com a nossa fome existencial, mas é pautada pelo pecado, enquanto o nosso coração, enquanto a nossa alma, enquanto a nossa mente tem sede pela palavra de Deus. Então, aquela multidão não havia entendido. Por quê? Porque aquela multidão comeu do milagre, mas não deu crédito ao milagre, só acreditou no pão, só acreditou naquilo que era físico. E aí Jesus no verso 27 vai dizer o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna.
Vocês na realidade estão querendo me seguir, estão falando que querem simplesmente ver os sinais, mas na realidade vocês estão equivocados. Vocês precisam trabalhar por aquilo que é espiritual e não por aquilo que é material. E quantas vezes nós temos uma postura incrédula diante de Jesus, tendenciosa diante de Jesus, interesseira diante de Jesus, porque aquelas pessoas estavam procurando Jesus, mas elas não criam no poder de Jesus. E aí Jesus estava falando o seguinte: vocês trabalham somente para as demandas físicas. E aí Jesus está falando o seguinte: trabalhem não por aquilo que é material, mas trabalhem por aquilo que é espiritual. Porque na realidade aquilo que é material vai perecer. E se você conhece João 3,16, você vai se lembrar que essa expressão perecer é muito importante no Evangelho de João. Perecer tem a ver com estragar, perder a validade, tem a ver com o inferno. Então vocês estão trabalhando por questões materiais que perecem. Mas eu quero que vocês trabalhem por aquilo que não perece. E a expressão de contraponto de Jesus é o seguinte: por aquelas questões que subsistem para a vida eterna. Em outras palavras, trabalhem para ajuntarem tesouros nos céus. Agora, quantas e quantas pessoas estão trabalhando, gastando as suas vidas, desperdiçando sua saúde, o seu tempo, somente por aquilo que é terreno? E aí Jesus está falando o seguinte para nós: olha, na realidade, o nosso Deus vai cumprir e vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. E é claro e evidente que Jesus está falando do maná. E aí eu preciso me lembrar e retomar aos irmãos a expressão que está lá em Deuteronômio, quando diz assim o texto sagrado: Ele, Deus, te humilhou, te deixou passar fome, e Ele te sustentou com o maná, aquele maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar entendimento de que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do homem. Então por que o povo teve fome no deserto? Para que o povo pudesse entender e aprender que eles não eram sustentados pelo maná, mas pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. E quantas vezes nós passamos por momentos difíceis da nossa vida e ainda não entendemos que nós estamos aqui firmes e resolutos, porque Deus interviu na nossa vida e a bondade dele se manifestou, a fim de que nós tivéssemos aprendido o entendimento de que nós somos sustentados pela palavra de Deus. A canção que nós entoamos agora diz que nós louvaremos a Deus apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias. Jesus cita Moisés para falar que a multidão tinha motivações que não agradavam a Deus. A multidão, à semelhança do povo no deserto, queria alimento físico, mas Deus quer alimentar a nossa alma. Nem só de pão viverá o homem. Durante 40 anos o povo recebeu o maná, o alimento do céu, enquanto não buscou o ensinamento da palavra de Deus. Agora, quantos e quantos anos Deus tem nos sustentado com o seu maná, com a sua provisão, e nós não buscamos a provisão do Senhor para as nossas almas? A pandemia está aí provando isso. Deus nos sustentou em meio à pandemia, amém, povo de Deus? Cuidou das nossas casas, nos deu consolo no momento difícil, providenciou tudo aquilo que nós precisávamos, cuidou da nossa saúde, não nos faltou nada. E cadê o povo de Deus buscando a palavra dele? Nós reclamamos do povo do deserto, mas nós somos idênticos ao povo do deserto. Ficamos reclamando daquilo que teoricamente está nos faltando, em vez de agradecer a Deus pela provisão que ele nos dá na sua palavra. É interessante que os israelitas falharam nisso, pois eles queriam somente o alimento físico, enquanto Jesus foi vitorioso diante do diabo, que o diabo chega para ele naquela tentação em Mateus capítulo 4, falando o seguinte: transforme essas pedras em pães. E é o que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava nos ensinando, que ele era alimentado pela palavra que procede da boca do Pai. Então, o Jesus está fazendo esse contraste: olha, vocês estão trabalhando por aquilo que perece, na realidade eu estou falando daquilo que subsiste. Se vocês comerem de mim,
se vocês crerem que eu sou filho de Deus, vocês terão alimento e sustento para essa vida e serão sustentados na era vindoura que nós chamamos da eternidade. Louvado seja Deus por isso. E Jesus vai mostrar esse exemplo dizendo que o povo foi sustentado no deserto e que nós também assim o seremos. Pela fé nós temos que ter essa convicção. Amém, gente querida? Amém. Deus vai nos sustentar? Vai. Passaremos pelos desertos? Sim. Teremos algumas privações, necessidades, dificuldades? Sim. Mas o sustento e o cuidado de Deus serão perenes. E Ele nos garante que nós seremos levados para a eternidade, onde não teremos choro, sofrimento, angústia, decepção, mágoa, privações, enfermidades. Na realidade, Jesus aqui está citando a expressão de Isaías, quando Isaías faz aquela grande promessa, linda promessa, ele fala assim: vinde e comprai vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Agora, como assim comprar sem ter custo? Comprar sem ter recurso? É aquilo que nós ganhamos de Deus pela sua graça. E aí no versículo 28, alguns se dirigem a Jesus e falam o seguinte: então, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha que interessante. Jesus não está falando das obras de Deus. Jesus está falando que Ele é a obra de Deus. E aí a multidão vai tentar dissuadir Jesus para uma outra conversa, e eles dizem isso: que faremos para realizar as obras de Deus? Ao passo que Jesus responde no verso 29, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Você quer saber o que é a obra de Deus? É crer em Jesus. Realizar a obra de Deus é levar outras pessoas a crerem em Jesus. Então a obra de Deus é essa, que todos creiam que eu fui enviado, todos creiam que eu sou o pão da vida. Qual que é a missão da igreja, senão anunciar que Jesus Cristo é o pão do céu que traz vida para nós? Essa é a missão da igreja. E as pessoas estão falando assim: vamos fazer obras para Deus. Não, a obra de Deus já foi feita. E a obra de Deus é levar outras pessoas a crerem em Jesus, crerem que Jesus é suficiente para cumprir toda a agenda de Deus dentro do nosso coração, de transformação, de renovação, de remissão, de perdão, e nos levar ao entendimento de que nós somos dele. Então qual que é a obra de Deus? A obra de Deus é crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus, que Jesus é o nosso maná. Por isso que Ele mesmo vai dizer a sua identidade: eu sou o pão da vida, quem come de mim tem herança com o Pai. E aí eles voltam com o tema do sinal, porque assim, é interessante que a humanidade tem um grande problema de caminhar por fé. O ser humano é assim. Quando nós conversamos com as pessoas, a gente percebe isso. As pessoas têm dificuldade de serem pessoas de fé, porque querem ver coisas, querem ter sinais. E dentro da multidão havia esse povo também. Dá uma olhadinha no verso 30. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Isso para mim é uma afronta a Jesus. Eu diria que é quase uma blasfêmia. O que o Senhor tem feito para que a gente reconheça que o Senhor é o Messias? Ou que sinal o Senhor vai fazer para que nós vejamos e creiamos em ti? Olha, Jesus acabara de realizar a multiplicação dos pães. A minha pergunta é: esse não é um bom sinal de que Ele é o Messias? Quem aqui pode olhar para um pedaço de pão, 5 pães e 2 peixinhos, e falar assim: vou transformar aqui, e aí sai alimento para 5.000 pessoas? Ninguém, somente Jesus poderia multiplicar. Tanto é que a multidão é incoerente, como a grande multidão das pessoas também são incoerentes. Um dia anterior eles estavam aclamando: verdadeiramente esse é profeta de Deus, verdadeiramente ele, Jesus, está realizando milagres. Um dia depois eles já deixaram de crer. E não é assim que as pessoas agem? Em um dia ela te abraça, te fala que você é querido, que te ama, que você é enviado de Deus, que você é uma bênção. No outro dia está te criticando, reclamando da sua vida. Essa é a multidão. Essa multidão que é ingrata, porque um dia anterior havia comido dos pães e dos peixes multiplicados por Cristo, e um dia depois está dizendo o seguinte: então faz mais milagres. E tem gente que é assim, que não consegue caminhar por fé, quer ver milagres a todo dia, a todo momento, e isso não acontece.
Isso não está na agenda do nosso Deus. E eles afrontam a Jesus no verso 31, dizendo o seguinte: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá. E Jesus faz uma repreensão e faz um alinhamento com aqueles judeus. Vocês estão dizendo que foi Moisés que deu o maná, na realidade não foi Moisés. Moisés foi um canal para que o maná chegasse até vocês. Quem deu o maná para vocês foi o Pai. Tudo vem do Pai. Tudo é graça de Deus. Precisamos parar de valorizar as pessoas e reconhecer aquilo que Deus está fazendo por meio das pessoas. Para o israelita, a figura de Moisés era extremamente importante. Haja visto que eles reconheciam e tinham um falso entendimento de que havia sido entregado por Moisés o maná. E aí Jesus fala o seguinte: não, o maná foi enviado por Deus. 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E Jesus está falando dele mesmo, da sua própria identidade. Eu sou o maná, e eu vim da parte de Deus, e a vida só tem sentido quando a vida é tocada por mim, que sou Jesus, porque o Filho do Homem veio dar sentido à vida que havia no mundo. E aí Jesus então fala o seguinte: olha, eu sou o pão dos céus. E a multidão, de uma maneira muito interessante, a semelhança da mulher samaritana, no verso 34, diz assim: Senhor, dá-nos sempre então desse pão. Se esse é o pão verdadeiro, então queremos bastante desse pão. E aí nós temos a declaração de Jesus, que ele diz para nós: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. E aqui nós temos essa expressão que é muito interessante para nós, que é muito importante para nós. Jesus se declara como sendo o sustento de Deus para as nossas almas. E essa expressão que ele usa, eu acho magnífica: jamais terá sede, jamais terá fome. E Jesus, usando essa expressão jamais, mostra para nós que aqueles que creem nele não sentirão mais fome nem sede na sua alma. Dessa forma, serão satisfeitos por ele mesmo. Olha essa expressão: só Jesus satisfaz os desejos mais profundos da nossa alma. Aleluia por isso. Só Jesus. E quantas pessoas estão buscando na sexualidade, no dinheiro, na luxúria, nos prazeres dessa vida, numa vida marcada pelo pecado, buscando satisfação e não terão. Para o meu espanto e horror, a sociedade brasileira, que até há pouco tempo estava falando assim: fique em casa, foi a mesma sociedade que comprou todos os ingressos para o Carnaval do Rio de Janeiro em 5 horas. 5 horas. Porque aquele povo quer satisfação para suas almas, irão lá em fevereiro curtir, teoricamente, curtir lá o Carnaval, e voltarão para suas casas vazios, sem nenhum preenchimento, porque somente Jesus é que pode preencher a nossa alma. Como os mais experientes diziam, há no coração do ser humano um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E aí Jesus está dizendo assim: jamais terão sede, quem crê em mim. E essa expressão crer tem a ver no sentido de concordo, aceito. Porque essa expressão crer no Evangelho de João é muito profunda para nós. Porque olha o que o texto diz: eu sou o pão da vida, e quem vir até mim, ou seja, quem crê em mim, jamais terá fome. E aquele que crê em mim, aquele que reconhece que eu sou enviado de Deus, reconhece que eu posso satisfazer os desejos da sua alma, somente essa pessoa é que terá parte comigo na eternidade. Verso 36, porém eu já vos disse, que embora vocês tenham visto sinais, vocês ainda não creram. Agora, tem muita gente que fala o seguinte: olha, eu preciso ver mais sinais de Deus para que eu possa crer. O que essa multidão está dizendo para nós? Que não adianta a quantidade de milagres de Deus para os incrédulos. Porque incrédulos, quanto mais milagres vêm, mais opostos ficam à graça de Deus. Certamente você conhece gente assim: quero ver milagres, quero ver sinais de Deus.
que nós precisamos? Entender que Jesus é o milagre, que Jesus é o sinal de Deus e que Jesus veio para nos dar sentido a essa vida e nos levar salvos para a eternidade. E aí eles vão falar a respeito da vontade, e aí Jesus fala o seguinte: a vontade daquele que me enviou é esta, que ninguém se perca. E aqui eu acho que cabe um parênteses, eu sei que meu horário está avançando, eu queria poder avançar um pouco mais no texto, mas não vou conseguir. Mas quando Jesus fala o seguinte: qual que é a vontade do meu Pai? A vontade do meu Pai é que ninguém se perca. Isso aqui é interessante. Às vezes a gente ouve denominações, pastores dizendo que pessoas já estão fadadas ao inferno, que Deus tem prazer em mandar algumas pessoas para o inferno, e vem o Filho de Deus dizendo o seguinte: a vontade daquele que me enviou, ou seja, do Pai, é que ninguém se perca. Olha o que Jesus está falando assim: não quero que ninguém vá para o inferno. A vontade do meu Pai é que ninguém vá para o inferno. E para a gente não ir para o inferno, o que a gente precisa fazer? Crer que Ele é o alimento para as nossas vidas. Crer que Ele é o Filho de Deus. Então só irão para o inferno, só irão perecer aqueles que não creram. E o que Jesus está dizendo para nós aí no finalzinho do versículo 39 é o seguinte: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Então nós passaremos pela ressurreição, porque nós cremos em Jesus. E aí, não é muito diferente dos nossos dias, os judeus, o que eles começam a fazer? O que o grande povo de Deus começa a fazer? No verso 41, eles começam a murmurar. Você conhece gente que murmura? Começaram a murmurar e dizendo assim: quem que é ele aí falando que eu sou o pão do céu? O que Jesus está falando que é o pão do céu? E começam a discutir sobre isso. E aí Jesus lá no verso 45 vai dizer assim: todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então se você ouve a palavra de Deus, você vai até Ele. Quando você aprende lições com Jesus, você vai até Ele. Caminhando para o final, no verso 47, ele diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então qual é o passaporte para a vida eterna? Crer em Jesus, crer que Ele é o pão vivo que desce do céu. E aí mais uma vez no verso 48 ele diz assim: eu sou o pão da vida. Os vossos pais no passado comeram do maná e só se alimentaram, só tiveram prazer com aquilo que comeram do maná e por isso morreram sem crer na provisão de Deus. Mas se vocês comerem de mim, ou seja, se vocês se apropriarem de mim, se vocês entenderem que o meu corpo será vertido lá na cruz, será machucado na cruz, o meu sangue será derramado na cruz, vocês terão parte comigo. Verso 50, e este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Então, se nós não nos apropriarmos de Jesus nesse sentido, da sua carne, de entendermos o sacrifício dele na cruz do Calvário, e que ele é o maná de Deus para nós, que ele é o pão de Deus, nós pereceremos. 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Quero chamar os nossos músicos para nós cantarmos essa canção que diz: Cristo satisfaz. Somente Cristo pode satisfazer os prazeres que tanto nós colocamos como prioridades. Na realidade, o nosso grande prazer, o nosso grande desejo é se alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. E o homem está procurando o quê? A satisfação nos prazeres dessa vida. Enquanto Jesus está dizendo assim: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem parte comigo. Come e será sustentado nessa vida e terá ainda toda a eternidade. Mas quem rejeita irá perecer. A grande pergunta que eu fiz no início é: quem é Jesus? E a primeira expressão da identidade de Jesus é: eu sou o pão vivo que desci do céu. Cante conosco: Cristo satisfaz.